Oi, gente. Boa noite para vocês. Hoje eu vou gravar a nossa quinta videoaula, né? O nosso conteúdo de terceiro bimestre. Começou na videoaula 4, na qual a gente trabalhou a questão das teorias que explicam o crime no direito penal brasileiro, né? E a gente viu, então, que as duas maiores correntes que tentam explicar o crime no direito penal brasileiro são a teoria clássica, né, que trazia o dolo e a culpa como elemento da culpabilidade, e a teoria finalista, que é a que foi adotada pelo Código Penal, que é a que traz o dolo e a culpa como elemento do fato típico. Tá? Resumindo as últimas aulas, nós vimos que o conceito analítico de crime vem para estabelecer o crime através de três elementos. A análise de três elementos é que vai conceituar o crime do direito penal brasileiro. Tá? Eu tenho o conceito material, o conceito formal e o conceito analítico. E a gente viu que nós, brasileiros, adotamos o conceito analítico. Por quê? Porque a gente estuda o crime de acordo com os seus elementos, analisando os seus elementos. E esses elementos, eles podem ser analisados sob a corrente bipartida ou sob a corrente tripartida. A corrente bipartida diz que são elementos do crime o fato típico e a antijuridicidade. O sistema tripartido diz que o crime é fato típico, antijurídico e tem também o elemento culpabilidade. Então, via de regra, nós adotamos o conceito analítico sob o sistema tripartido, porque para nós o crime é fato típico, antijurídico e tem a culpabilidade também como elemento, tá bom? Então, nós vamos trabalhar a partir de agora os elementos do crime. Vamos falar sobre esses elementos, lembrando que a teoria que nós adotamos foi a teoria finalista da conduta. Por quê? Porque ela traz o dolo e a culpa como elemento do fato típico e não como elemento da culpabilidade, como estabelece a teoria clássica. Então, resumindo, Michele, nós temos hoje no direito penal brasileiro uma teoria que explica o crime. Ela pode ser chamada de teoria analítico-finalista, ela pode ser chamada de teoria finalista, ou há autores também que se referem a ela como teoria tripartida ou tripartite. Qualquer dessas denominações vai levar a gente para o mesmo lugar, para a teoria que explica o crime. E aí eu finalizei os nossos slides passados dizendo justamente isso a vocês, explicando, né, a teoria da conduta, explicando os sistemas tripartido e bipartido, e a gente chegou então à conclusão de que o crime no direito penal brasileiro é fato típico, antijurídico e que tem a culpabilidade também como elemento. Então, a partir de agora, a gente vai estudar esses elementos do crime, lembrando que eles precisam acontecer de forma conjunta. Eu preciso da configuração dos três elementos, porque se os três elementos não estiverem presentes concomitantemente, conjuntamente, então eu não tenho o que falar sobre crime. Ou seja, não existe crime. O crime só vai existir se eu tiver ao mesmo tempo a configuração do fato típico, configuração da antijuridicidade e a configuração da culpabilidade, certo? É assim, então, que a gente vai trabalhar o fato típico,
a antijuridicidade e a culpabilidade. Estou abrindo aqui os slides para poder colocar para lá, para ficar um pouco mais fácil. Vamos lá, então. Compartilhar aqui a tela. Eu acho que esse material, inclusive, eu já enviei para vocês na última videoaula. Então, está aqui. Aquele resuminho que a gente já tinha feito, né? Direito Penal Brasileiro adota a teoria finalista. Ai, Deus. Pronto. Direito Penal Brasileiro, então, adota a teoria finalista, analítico-finalista ou tripartite, que diz que crime é fato típico, mais antijuridicidade, mais culpabilidade. Reiterando, esse maisinho por quê? Porque os três precisam aparecer ao mesmo tempo. Se eu tiver fato típico e antijuridicidade, mas não tiver culpabilidade, eu não tenho crime. Se eu tiver antijuridicidade e culpabilidade, mas não tiver fato típico, eu não tenho crime. Se eu tiver fato típico e culpabilidade e não tiver antijuridicidade, eu não tenho crime, tá? Faltando um dos elementos, não há crime, e não havendo crime, o sujeito não vai responder pela conduta que eventualmente ele praticou. Então, o que é que eu chamo de fato típico? O que é que eu vou estudar no fato típico? No fato típico, eu vou analisar se há voluntariedade nessa conduta, se o sujeito agiu porque ele quis, e é preciso que haja voluntariedade, e vou analisar aqui também se o crime foi doloso ou culposo, cujos conceitos a gente já conhece, e se o crime foi comissivo ou omissivo, tá? Então, no fato típico, eu analiso conduta, sob esses aspectos que eu acabei de falar. Vou analisar ainda resultado, nexo causal e tipicidade. Olha aqui, fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, eu tenho os três elementos do crime, e no estudo do primeiro elemento, que é o fato típico, eu vou estudar 4 outros elementos, que são os elementos que constituem o fato típico, que são conduta, resultado, nexo e tipicidade. Olha só esse esquema. É assim que a gente vai estudar, tá bom? Fato típico como primeiro elemento do crime. Depois, o que é que eu tenho? A análise dos 4 elementos que constituem o fato típico. O nosso estudo hoje vai girar todo em torno do fato típico. Então, a gente vai trabalhar seus 4 elementos. Nós vamos trabalhar a conduta, nós vamos trabalhar o resultado, nós vamos trabalhar o nexo e nós vamos trabalhar a tipicidade, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Aí eu vou mudar aqui de slide, porque eu estou sentindo muita falta de fazer anotações. E eu vou fazer uma experiência hoje de ir falando o assunto para vocês e fazendo as anotações ao mesmo tempo, para ver se assim vai funcionar. Não sei vocês, mas eu não estou me adaptando muito bem a esses slides prontos o tempo todo, não, tá? Hoje a gente vai fazer essa experiência de ir fazendo as anotações aqui à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso estudo e vai ver se vai dar certo dessa maneira, tá bom? Então, dentro daquele esquema lá que vocês viram, tá aqui, vou trazer ele para cá, só para lembrar. E aqui a gente vai ter aquele quadrinho que eu acabei de dizer a vocês. Pronto, está aqui. Fato típico. Qual é o primeiro elemento que nós vamos estudar no fato típico? Nós vamos estudar, então, a conduta.
a partir de agora, nós vamos falar sobre conduta. E o que é que a gente pode estabelecer como conduta? O que é que a gente vai estudar dentro do elemento conduta? Vamos lá. Dentro de conduta, a gente vai analisar, vai fazer duas primeiras análises. Essa conduta sob a ótica da voluntariedade e essa conduta sob a ótica dos meios de execução. Então, primeira observação, né? E aí uma observação no sentido até de conceituar efetivamente a conduta. O que seria, gente, a conduta no fato típico do crime? Conduta é qualquer movimento humano voluntário, ou seja, dominável pela vontade do agente, que enseje ou não na ocorrência de um resultado. Então, o que é conduta? É um movimento humano voluntário. E aí eu preciso dizer o seguinte: a voluntariedade é um elemento fundamental da conduta. Isso significa dizer que, se não há voluntariedade, gente, a gente não pode falar em conduta. Por quê? Imagine a seguinte situação: você vai colocar uma tomada, um interruptor na tomada, e aí há um curto, e nesse curto você é impulsionado para trás, e nesse ser impulsionado para trás, você bate em alguém e machuca essa pessoa. A gente pode falar em crime, analisando fato típico e conduta? Não. Por quê? Porque você não agiu porque quis, não houve um movimento voluntário. Esse movimento foi um movimento involuntário. Então, eu vou conceituar a conduta como um movimento voluntário humano. Humano, porque só os humanos praticam crimes, e voluntário, porque o agir não voluntário, aquele agir por reflexo, ou mesmo o sonambulismo, não vão, então, caracterizar a conduta. Então, primeira coisa que a gente estabelece aqui para o fato típico é o conceito de conduta. Depois que a gente trabalhar o conceito de conduta, o que é que a gente pode fazer ainda? A gente pode trabalhar as causas de exclusão da conduta. Quando é que eu vou falar sobre exclusão da conduta? Mas o que é isso, Michele? Exclusão de conduta como? Vejam o seguinte, há a possibilidade, como eu acabei de dizer aqui a vocês, do movimento reflexo, de que agir não voluntário nosso enseja a prática de um crime. Veja, se uma pessoa comprovadamente sonâmbula acorda durante a noite e pratica um fato típico, por quê? É uma conduta que se enquadra a uma norma penal. Ele vai responder pela pena correspondente àquele crime que ele praticou? Não, por quê? Porque não houve nele voluntariedade. Então, embora em algumas situações haja o movimento humano, se esse movimento não for voluntário, não há conduta. Se esse movimento for voluntário, mas aquela ocorrência derivar de algo diferente, aquele resultado derivar de algo diferente da conduta humana, eu também não vou poder falar em crime. Então, eu tenho aqui as excludentes da conduta. Quando é que não vai se configurar a conduta para fins de caracterização do crime? Quando eu falar em caso fortuito e força maior. Acho que vocês, inclusive, já estudaram isso, né?
O que é o caso fortuito e o que é a força maior? São ocorrências que não derivam necessariamente de um agir humano voltado àquela finalidade. Veja, se, por exemplo, um fio de alta tensão arrebenta durante uma tempestade, cai e atinge alguém e mata alguém, eu posso falar aqui em crime sob o aspecto da conduta? Alguém vai responder por esse crime? Se não tem havido, obviamente, nenhuma causa de culpa nem de dolo, então eu não poderia falar em crime. Por quê? Porque uma tempestade fez com que aquele fio rompesse e caísse sobre alguém, causando a morte. Eu tenho aqui um caso fortuito. Agora imagine outra situação. O cidadão vem andando pela rua, né? Há um movimento desse cidadão, e então um raio, durante uma chuva, um raio cai e mata essa pessoa. Eu posso falar aqui na ocorrência de crime? Não, não posso. Por quê? Porque aquilo que ensejou aquele resultado morte, nesse exemplo, foi uma ação, se é que a gente pode chamar assim, da natureza, né? Foi um agir da natureza e não uma ação humana. Então, excluem a conduta. Segundo Sanches, o caso fortuito, a força maior, o que mais exclui a conduta? A involuntariedade. Foi o que eu já falei para vocês, né? Se o agir do autor do crime não é voluntário, e aí a gente tem a hipótese de sonambulismo e também a hipótese de movimento reflexo, né? Já falei dos dois para vocês. Eu também não posso caracterizar a conduta, tá bom? E uma terceira hipótese que vai fazer com que não se configure a conduta, e não se configurando a conduta não há fato típico, e não tendo fato típico não vai ter crime, é o que a gente chama de coação física irresistível. E o que é essa coação física irresistível? É quando você impõe a alguém a prática de um crime sob uma coação moral, ou uma coação física, desculpe, sob uma coação física a qual o sujeito não pode resistir. Um exemplo que a doutrina sempre traz dessa coação física irresistível é alguém querendo matar outra pessoa, desejando a morte de outra pessoa, mas não querendo matá-la pessoalmente, o que é que faz? Arranja alguém para fazer com que essa pessoa mate o seu desafeto sob uma coação. Imagine, eu quero matar, quero que alguém morra, mas não quero matá-la. Eu pego você, de quem também não gosto, e digo, ponho a arma na sua mão e uso você como instrumento para matar alguém. Ponho a arma na sua mão, ponho o seu dedo no gatilho da arma e eu aperto o meu dedo por cima do seu dedo. Efetivamente, quem está segurando a arma e quem movimentou o gatilho foi o seu dedo, mas foi o seu dedo impulsionado pelo meu. Então, eu estou praticando contra você uma coação física, porque estou usando o seu corpo como instrumento para a prática de outro crime. Por que a gente diz que é irresistível? Porque você não pode resistir. Eu digo a você que ou você segura a arma e põe o dedo no gatilho para que possa atirar contra aquela pessoa, ou então eu vou matar você com essa mesma arma, né? Então eu estou ali segurando você, se você resistir, eu posso fazer alguma coisa contra você. Daí coação física irresistível. Então nós temos aqui três hipóteses que excluem a conduta, e a gente sabe que não existindo conduta, não vai existir fato típico, e não existindo fato típico, também não vai existir o crime, tá? Falamos do conceito, falamos das excludentes, agora vamos falar das formas de exteriorização
da conduta, tá? A conduta pode ser analisada sob dois aspectos. Sob o aspecto da voluntariedade, como é que eu vou colocar aqui? Vou colocar como letra A. Voluntariedade. E na voluntariedade eu vou estudar o quê? Eu vou estudar dolo e culpa. Onde é que eu encontro a previsão de dolo e culpa, Michele? Lá no Código Penal, no artigo 18, tá bom? Então, a minha conduta pode ser analisada sob o aspecto da voluntariedade. E na voluntariedade eu vou estudar dolo e culpa. Não sei se eu ponho de preto, acho que fica melhor, né? Então, vamos lá. Voluntariedade, aí eu tenho o dolo e a culpa. A gente já estudou o que é um crime culposo, a gente já estudou o que é um crime doloso, não é isso? Já sim. Nós fizemos já esse estudo de dolo e de culpa. E nós vimos que o dolo é quando o sujeito quer aquele resultado ou quando ele deseja, quando ele quer, quando ele deseja aquele resultado, ou quando ele, não desejando, ele assume o risco de produzir. É aquele, eu não quero, mas se acontecer, tô nem aí, né? Então, a gente tem a figura do dolo e tem a figura da culpa. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente estabelece o que é dolo, o que é culpa? O dolo, a gente tem previsão lá no artigo 18 do Código Penal, no inciso 1º, e a culpa a gente tem previsão no artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Está lá estabelecido o que é dolo ou culpa. Se o agente quer o resultado ou assume o risco, dolo. Se o agente age sem observar o seu dever de cautela, mas sem desejar o resultado e sem assumir o risco de produzi-lo, aí eu tenho a culpa. A gente vai, a partir de agora, estudar, então, de uma forma mais detalhada, dolo e culpa. Primeiro, a gente vai estudar o dolo, ok? E o que a gente tem para falar sobre o dolo? A gente tem para falar que o dolo ele pode ser um dolo direto ou ele pode ser um dolo indireto. Então, aqui eu já posso fazer uma primeira classificação dizendo que o dolo pode ser direto ou ele pode ser indireto. Vejam que daquilo que a gente estudou de dolo, a gente já está aprofundando um pouco mais, tá? Então, eu tenho a figura do dolo direto e tenho a figura do dolo indireto. O que é o dolo direto, Michele? É aquele dolo propriamente dito. É aquele dolo que eu falo que o sujeito quer o resultado. Não é o desejar, é assumir o risco, é o querer. Eu quero matar alguém, atiro e mato. Assumir o risco é outra coisa. Então, no dolo direto, eu quero aquele resultado, eu desejo aquele resultado e eu vou agir para produzir aquele resultado. No dolo indireto, eu tenho duas figuras. Esse dolo indireto ele pode ser representado pelo dolo eventual ou ele pode ser representado dolo eventual, que é o que a gente já conhece, e o dolo alternativo, que vocês vão conhecer agora, certo? Então, vamos lá. O dolo A1 pode ser um dolo direto ou pode ser um dolo indireto. O dolo direto eu vou dividir em dolo de primeiro grau
e dolo de segundo grau. Veja que nós temos um pouco mais de detalhamento de tudo que a gente estudou até então, tá bom? Vamos lá. Dolo direto. Eu quero o resultado, eu vou agir para alcançar o resultado. Diz a doutrina que esse dolo direto ele pode ser um dolo de primeiro grau ou pode ser um dolo de segundo grau. Minha gente, o que é isso? Vejam, se eu desejo a morte de alguém, atiro nessa pessoa e mato, eu tenho um dolo de primeiro grau. Eu desejei aquele resultado sem qualquer consequência extra do meu ato, tá? Eu quero subtrair o celular de alguém. Vou lá, pego o celular, vou embora. É um dolo de primeiro grau, por quê? Porque o resultado da minha conduta abrangiu só aquilo que eu efetivamente queria que abrangesse, tá? O que é o dolo de segundo grau? O dolo de segundo grau, gente, é quando eu tenho uma consequência maior do que aquela que eu efetivamente queria, mas eu assumi o risco dela. Vejam, querendo matar uma figura política importante internacional que está num voo, o que é que eu faço? Coloco uma bomba no avião para que esse avião exploda no ar. Qual é o meu dolo de primeiro grau? Qual é o meu desejo? Qual é a minha finalidade? A minha finalidade é matar essa pessoa específica. Mas eu sei que ao colocar uma bomba num avião tripulado, né, com tripulantes e com passageiros, e ao explodir ele vai matar todo mundo que está lá, não vai? Então, qual é o meu dolo de primeiro grau? Que é o que eu efetivamente desejo? Desejo a morte daquele político. E o meu dolo de segundo grau? As consequências do meu ato que não são desejadas, mas que vão necessariamente desejadas, mas que eu também quero, por via de consequência, que aconteça. Por quê? Eu só vou conseguir matar o meu político no avião se eu matar as outras pessoas, né? Embora eu não deseje a morte das outras, eu estou assumindo como consequência do meu ato a morte das demais, tá? Então, em relação àquilo que eu realmente quero e desejo, eu tenho um dolo de primeiro grau. Em relação às outras consequências que circundam o caso e que decorrem da minha conduta, aí eu tenho um dolo de segundo grau, tá? Greco explica isso bem direitinho, bem facilzinho de compreender, e são mais ou menos esses dois exemplos que ele traz para explicar as duas situações, tá? Do dolo e da culpa. Em relação ao dolo indireto, que seria mais ou menos aquilo que a gente aprendeu até agora durante as conceituações, seria aquilo que a gente chamaria de dolo eventual. Mas veja, dolo indireto é mais que dolo eventual. O dolo indireto é um gênero do qual eu extraio duas espécies, o dolo eventual e o dolo alternativo. Então, dolo direto, quero aquele resultado, vou agir para aquele resultado. Dolo indireto, não desejo o resultado, mas assumo o risco dele acontecer, né? Aí, nesse dolo indireto, eu tenho duas outras espécies, duas subespécies. Uma que a gente chama de dolo eventual e uma que a gente chama de dolo alternativo. O dolo alternativo vai ser aquele no qual eu digo o seguinte: eu vou praticar uma ação, desejo praticar a ação, e não importa se o resultado vai ser esse ou aquele. Eu não gosto de determinada pessoa, vou atirar contra ela. Para mim, tanto faz se eu vou lesioná-la ou se eu vou matá-la. Então, existem dois dolos: o dolo de lesão e o dolo de morte. Para mim, não importa. Qualquer um dos dois que aconteça, tá bom.
Daí, dolo alternativo. Há alternativas. Pode também esse dolo alternativo dizer respeito não à intensidade da gravidade do crime, mas a quem eu direciono o meu crime. Eu não gosto de duas pessoas que eu vejo juntas. Eu vou atirar contra elas e não me importa se eu vou atingir uma, outra ou mesmo as duas. Então, a gente vai trabalhar sempre com alternativas e o sujeito que age, o sujeito ativo, ele não está preocupado em qual resultado vai acontecer. O que vier daquelas alternativas, para ele está bom. Por isso a gente fala em dolo alternativo. E a gente tem, então, o dolo eventual, que é aquele no qual a gente assume o risco de um resultado sem ter essas alternativas, tá? Eu vou aqui atirar, porque eu quero me apresentar, no meio dessa multidão. Não estou nem aí em sobre quais serão as consequências do meu ato. Aqui eu não tenho alternativas específicas para dizer é esse ou esse, pode ser esse ou pode ser aquele. Eu vou simplesmente agir, né? Colocar coisas ou pessoas em situação de perigo, sem me importar se esses bens serão efetivamente atingidos, tá? Então, o dolo, como elemento da conduta, ele pode ser direto, e sendo direto, ele pode ser de primeiro ou segundo grau, e ele pode ser um dolo indireto, e sendo indireto, ele pode ser um dolo eventual ou então um dolo alternativo. Tudo bem? Vamos seguir. Acho que sobre dolo era isso que a gente tinha para falar. Seguindo, a gente vai falar agora sobre... apagar essa partezinha. Aumentar aqui. A gente segue com a voluntariedade, falando sobre dolo e culpa. Só que agora a gente vai trabalhar não mais o elemento dolo, a gente vai trabalhar agora o elemento culpa. E o que é que a gente pode falar sobre culpa? Antes de estudar a divisão da culpa, como a gente fez com o dolo, a gente vai falar sobre os elementos da culpa, tá? Diferente do dolo, a culpa pede a configuração de alguns elementos. Por quê? Porque na culpa o que eu tenho é uma omissão do dever de cautela. Isso significa dizer, eu não estou agindo direcionada a uma finalidade específica. Eu simplesmente agi por imprudência, por imperícia ou por negligência e um resultado sobreveio. Mas eu não desejei esse resultado em momento algum, eu não assumi o risco desse resultado. Então, diferente do dolo, para que a culpa ocorra, é preciso que se configurem alguns elementos, que é o que a gente chama de elementos da culpa. E quais seriam esses elementos, minha gente? Vamos lá, falar sobre elementos da culpa. Tá? E é preciso que eles se configurem de fato, para que eu, então, possa falar na ocorrência da culpa. Quais são esses elementos? Elemento número 1 é a conduta humana voluntária, tá? E a gente até já trabalhou esse conceito, por quê? É preciso que haja o agir de um ser humano e que esse agir seja voluntário. Porque se ele não for voluntário, eu não posso falar nem em conduta para efeitos de crime, não. Qual é o meu segundo elemento? Eu tenho aqui a inobservância de um dever de cautela. O que é isso, Michele? Ser humano mediano, ele tem esse dever
de ter cautela no agir dele. Quando ele age sem cautela, quando ele age sem cuidado, ele pode trazer um resultado, e esse resultado pode ser um resultado que enseja a tipificação de algum dos crimes do Código Penal ou da legislação especial penal, legislação extraordinária penal. E é aqui, justamente nesse segundo elemento, quando eu falo sobre dever de cautela, que eu vou falar sobre negligência, imprudência ou imperícia. É aqui que entram os elementos da culpa. Quando eu não observo essa minha obrigação, esse meu dever de cautela, é aqui então que eu coloco esses elementozinhos aí, chamados de negligência, imprudência e imperícia. Não sei se vocês sabem, mas para estudar a culpa é preciso que a gente saiba definir, delimitar o que é negligência, o que é imprudência e o que é imperícia, tá? O que eu tenho na imperícia? O último elemento aí. Na imperícia, eu tenho uma falta de aptidão técnica para o exercício de uma arte ou de um ofício. Então, aqui na imperícia, eu vou falar em falta de técnica profissional. O sujeito é médico, mas ele não tem habilidade para realizar determinado procedimento e ainda assim ele realiza. Ele está sendo imperito. O que é que eu tenho como negligência ou imprudência? E aí a gente tem aqui uma distinção interessante, porque na negligência eu tenho um não agir, né? Uma conduta negativa. E na imprudência eu tenho um agir, uma conduta positiva, mas que ambas decorrem de uma falta de dever de cautela e que vão ensejar um resultado. O que seria então a negligência? Na negligência, quando eu tenho a obrigação, por exemplo, de trocar os pneus gastos do meu carro, de trocar as pastilhas de freio do meu carro, e eu não faço isso. E não fazendo isso, eu causo um acidente. Em algum momento eu desejei o acidente? Em algum momento era previsível que eu ia me envolver num acidente? Não, eu só fui relapsa numa obrigação que eu tinha, ou de trocar os pneus carecas, ou de trocar as pastilhas de freio gastas do meu carro. Então, o não agir aqui caracteriza a negligência. Já a imprudência vai pedir, em verdade, uma ação. Eu tinha a obrigação de fazer alguma... Aliás, aqui eu vou fazer algo além daquilo que eu deveria. Por exemplo, dirigir em excesso de velocidade é uma conduta positiva, é uma ação, mas eu estou praticando uma ação imprudente. Dirigir embriagado, imprudência, certo? Então, quando eu dirijo desabilitada, eu tenho aí uma imprudência. Na negligência, um não agir. Na imprudência, um agir. E na imperícia, essa falta de habilidade técnica profissional para realizar determinada ação. Então, a culpa pede uma conduta humana voluntária, a culpa pede uma inobservância de um dever de cautela, que pode se dar através da negligência, da imprudência ou da imperícia, pede um resultado não desejado, certo? Um resultado lesivo, né? Não desejado. Ou seja, da minha imprudência, da minha negligência ou da minha perícia deve decorrer necessariamente um resultado. Se não há resultado, eu não tenho nem por que falar em crime. Veja, dirigi com os pneus gastos do meu carro, com as pastilhas de freio gastas. Fui ao trabalho, voltei para casa, nada aconteceu. Há crime? Não.
Eu tenho que não observar o dever de cautela e dessa não observância deve haver um resultado lesivo não desejado. Bati no carro de alguém, causei um dano, né? Embora o dano não admita a forma culposa, então esqueçam o que eu falei. Tentei frear, não consegui, bati em uma pessoa, atropelei uma pessoa, causei lesões leves nessa pessoa. Vou responder por esse crime? Vou, mas vou responder na forma culposa. Por quê? Porque decorreu não de um querer o resultado, não de um assumir o risco do resultado, mas decorreu de uma negligência. Aí eu tenho o quarto elemento, que é o nexo de causalidade. E o que é que eu posso falar nesse nexo de causalidade? Aquele resultado lesivo do item 3 tem que decorrer da minha inobservância do dever de cuidado, de cautela do item 2. Ou seja, deve haver um elo, deve haver uma ligação, uma conexão entre o item 2 e o item 3. A minha conduta enseja aquele resultado, tá? Depois eu tenho aqui a previsibilidade, e essa previsibilidade precisa ser uma previsibilidade objetiva. Vamos definir aqui o que é isso? A previsibilidade, minha gente, é aquela possibilidade de poder se imaginar que alguma coisa, um resultado pode ocorrer da minha conduta. Veja, é imaginável, ainda que distante, que dirigir com os pneus gastos ou dirigir com as pastilhas de freio gastas do meu carro, eu posso causar um acidente. É previsível, não é? É previsível para um policial que, chegando do trabalho cansado, não põe a arma em um local de cuidado, né? Deixa a arma exposta e, eventualmente, seu filho pega, enquanto vai tomar banho, seu filho pega a arma e dispara e se lesiona ou se mata. É previsível que uma arma de fácil acesso caia nas mãos de uma criança que reside na casa? É previsível. Essa previsibilidade, ela precisa ser objetiva, porque quando eu falo em objetivo, eu estou tirando do sujeito. Se eu falasse aqui em previsibilidade subjetiva, eu estou dizendo que a previsibilidade era daquele sujeito naquele caso concreto. Quando eu falo que a previsibilidade é objetiva, eu estou dizendo que é uma previsibilidade comum a qualquer cidadão mediano. Então, eu não vou analisar as condições daquele policial que chegou exausto em casa. Eu vou analisar a previsibilidade sob a mente, sob a ótica de qualquer cidadão mediano. Era previsível que aquele resultado acontecesse? Se era previsível, eu tenho a culpa. Se o resultado era imprevisível, se não houvesse previsibilidade, eu não poderia sequer falar em crime culposo, em culpa. Imagine-se a seguinte situação. O policial tem um cofre em casa e tem um filho adolescente. Ele chega em casa do trabalho, abre o cofre, coloca a arma no cofre, fecha o cofre e vai tomar banho. Seu filho adolescente de longe ficou olhando qual era o segredo do cofre e ele não viu. Quando o pai saiu, ele abriu então o cofre, pegou a arma e disparou em alguém ou disparou em si mesmo de forma acidental. Eu posso falar aqui em culpa? Não. Por quê? Porque não houve inobservância de um dever de cuidado, ele tomou todas as cautelas necessárias e muito mais, porque não há como falar em previsibilidade. Há como se dizer que é previsível que alguém descubra a senha de um cofre, uma criança, um adolescente, descubra a senha de um cofre que não foi dada pelo pai para poder pegar essa arma que estava no interior do cofre? Não. Então, se não há previsibilidade, e aí, repito, previsibilidade objetiva, comum a qualquer cidadão mediano, aí a gente não pode falar, então, em culpa, tá? E, por fim, o último elemento da culpa é o que a gente chama de tipicidade. E o que seria essa tipicidade?
A tipicidade é a adequação daquela conduta a um tipo penal. Como aquele exemplo que eu tinha dado a vocês agora há pouco. Se o sujeito, sem querer, né, por negligência, não trocou os pneus, as pastilhas de freio, bateu em uma casa ou bateu num carro de alguém e causou dano, ele vai responder pelo crime de dano? Não. Por quê? Porque o crime de dano não prevê a forma culposa. O crime de dano do 163 só admite a forma dolosa. Em sendo assim, o sujeito não responde pelo crime, por quê? Porque não há tipicidade, não há onde encaixar a conduta dele nos tipos penais estabelecidos pelo direito penal brasileiro, tá? Então, a tipicidade aqui é isso, é o encaixe da conduta de forma generalizada, porque a gente vai estudar daqui a pouco a tipicidade detalhada. Então, aqui o que é que eu tenho? Um encaixe da conduta numa norma penal. Eu não posso encaixar a conduta desse sujeito no crime de dano, porque o dano não admite culpa. Então, tecnicamente, não houve crime nessa situação narrada, embora exista o ilícito civil, que seja a reparação, tá? A indenização pelos danos morais. Então, antes de falar na classificação da culpa, a gente precisa estabelecer que é necessária a configuração de todos esses elementos para que a gente possa, então, falar em culpa. Primeiro aspecto interessante da culpa é analisar seus elementos. Ocorreram os elementos, podemos falar de culpa. Faltou um dos elementos, não podemos falar em culpa. E se eu não posso falar em culpa e o sujeito também não agiu com dolo, qual é a minha consequência? Não há crime. Os crimes precisam ser ou dolosos ou culposos. Se não houve dolo e, consequentemente, também não houve culpa, não há crime. Essa é a consequência, tá? E assim como a gente estudou lá no dolo, a culpa também tem algumas classificações, e a gente vai aqui resumir em uma só, assim como a gente resumiu a do dolo em duas, mas são várias outras. E a gente fala aqui, então, em culpa inconsciente e culpa consciente, que é a culpa propriamente dita. A inconsciente é essa culpa genérica, essa culpa propriamente dita. O que é ela? É causar um resultado lesivo decorrente de uma conduta humana voluntária através de negligência, imprudência ou imperícia. Essa é a culpa inconsciente, é o que a gente chama de culpa propriamente dita. Mas veja, existe uma outra culpa chamada de culpa consciente. E o que é essa culpa consciente, Michele? Atenção para não confundir as bolas. Na culpa consciente, minha gente, a gente tem o elemento previsibilidade subjetiva. Olha só, o sujeito consegue, naquele caso concreto, naquela situação, e aqui eu já estou falando de previsibilidade subjetiva, o sujeito, naquela ação, naquele caso concreto, ele consegue prever que aquele resultado vai acontecer. Então, aqui eu já tenho a previsibilidade subjetiva, tá bom? E ele assume não, desculpe, aí é dolo. E ele, pelas habilidades pessoais que ele tem, ele garante, né? Ele tem uma segurança de que aquele resultado não vai acontecer. Veja só, um sujeito que tem habilidade em direção, piloto de Fórmula 1, imagina. Ele está
dirigindo em alta velocidade, acima da velocidade permitida para a via, tá? A permissão é de 80, ele está dirigindo a 160. É previsível que ele cometa um acidente. Nessas circunstâncias, eu consigo prever aquele resultado? Consigo. Não consigo como pilota, mas o que é que eu acredito? Eu acredito firmemente que pelas habilidades que eu tenho como pilota de Fórmula 1, eu não vou deixar que aquele acidente aconteça. Então, na culpa inconsciente, que é a culpa propriamente dita, essa previsibilidade é uma previsibilidade comum. Qualquer pessoa naquela condição conseguiria prever o resultado, o agente não. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas ele não quer que o resultado aconteça, ele não assume o risco do resultado acontecer, ao contrário, ele acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer porque ele tem habilidade suficiente para não permitir que esse resultado aconteça, tá? Cuidado para não confundir a culpa consciente com o dolo eventual. Vou até botar essa observação aqui. Cuidado para não confundir a culpa consciente com o dolo eventual. Por quê? Na culpa consciente, o sujeito consegue prever aquele resultado, pode ser que o resultado aconteça, mas ele acredita sinceramente que pelas habilidades que ele tem, ele não vai acontecer. E o dolo eventual, não. O sujeito consegue prever que o resultado possa acontecer e ele diz, estou nem aí se aconteça, vou continuar agindo, tá? Então, embora pareçam e são, de fato, institutos muito próximos, são conceitos diferentes que levam a consequências diferentes. Por que eu estou dizendo que levam a consequências diferentes, gente? Levam a consequências diferentes porque lá no artigo 18, a gente tem a especificação de dolo e culpa. Ver artigo 18 do CP. Por quê? Porque lá no artigo 18 a gente tem a conceituação do que é dolo e culpa, mas a gente tem uma especificação para isso. O legislador não colocou só que uma coisa é dolosa e outra coisa é culposa porque ele achou bonito. Isso tem uma consequência jurídica. E qual é a consequência jurídica disso? Se o crime é doloso, o sujeito vai responder pelas penas previstas no próprio tipo penal. Pratiquei o crime de dano. Vou lá no 163, vejo qual foi a pena. Pratiquei um crime de extorsão mediante sequestro. Vou lá no tipo e vejo qual é a pena prevista para ele, tá? Por quê? Porque eu pratiquei querendo, desejando aquele resultado, então eu vou responder pela pena na modalidade de forma integral. E se o meu crime for culposo? Não desejei o resultado, não assumi o risco do meu resultado acontecer. Qual vai ser minha pena? Vou responder pelo crime? Vou. De uma forma mais leve, porque o crime culposo a gente sabe que é bem mais leve que o crime doloso. E a minha consequência é que a pena para o crime, aliás, cadê? 18. A consequência é que o tipo penal que prevê a possibilidade do crime culposo, ele vai trazer uma pena específica para ele. Primeiro, só há culpa se houver previsão. Tem crimes que não fazem previsão de culpa. Como eu disse a vocês, extorsão mediante sequestro, roubo, furto, estupro. São crimes que não admitem culpa. Você não vai cometê-los por uma omissão no dever de cautela. Você vai cometê-los porque você quer. Então, aquela pena que está lá é para a forma dolosa dele. Mas se você cometeu o crime na forma culposa,
Primeiro, você vai para o crime, ver se existe a previsão dele de culpa. Se não existir, gente, significa dizer que você não responde pelo crime, como, por exemplo, no dano que você causou ao carro de alguém ao dirigir de forma imprudente ou negligente. Então, não há crime de dano culposo. Significa dizer que você não cometeu crime algum, mas um ilícito civil. Agora, eu, por omissão do dever de cautela, matei alguém sem querer, sem desejar, sem assumir o risco de matar. Foi culpa. Aí eu vou lá para o 121 ver se tem a previsão. E eu vou encontrar a previsão do homicídio culposo no artigo 123, aliás, 121, parágrafo 3º. Diz lá, se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Se o homicídio é doloso, sabe qual é a pena? Reclusão de 6 a 20. Então, veja a diferença. Para que haja o crime na forma culposa, é necessário que haja previsão expressa de cada tipo penal e, ao prever a culpa, o próprio legislador estabeleceu uma pena e o fez com uma gravidade bem inferior ao dolo, tá? Então, vocês deem, se quiserem olhar, uma olhada no 121, no caput, que faz essa previsão de pena de 6 a 20 anos na forma dolosa e faz uma previsão de pena bem mais inferior, detenção de 1 a 3 anos para a forma culposa. Lesão corporal, da mesma forma, tem uma lesão corporal dolosa, tem uma lesão corporal culposa, lá no 129, tá bom? Então, regra, todos os crimes são dolosos. À exceção, alguns permitem a forma culposa, trazendo uma previsão de pena menos gravosa. Tá bom, gente? Então, a gente estudou aqui o primeiro elemento do fato típico, que foi a conduta, e agora a gente vai estudar o segundo elemento do fato típico. Aliás, a gente ainda está na voluntariedade, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Segundo elemento, né? Segunda perspectiva, na verdade, de estudo da conduta. A primeira perspectiva foi sobre o aspecto da voluntariedade. A segunda perspectiva vai ser sobre o aspecto do modo de execução. A conduta sob o aspecto da voluntariedade, dolo ou culpa. Eu quis ou eu não quis. E o segundo aspecto de estudo da conduta, modo de execução. E o que eu vou ter aqui, gente? Aqui eu vou ter os crimes comissivos e omissivos. É isso que eu tenho, tá? Então, conduta sob o aspecto da voluntariedade, estudo dolo e culpa. Conduta sob o aspecto dos modos de execução, eu estudo os crimes omissivos e comissivos. Vou voltar aqui só para fazer a seguinte observação. Aqui nesse gráficozinho que eu coloquei da conduta, só tem dolo e culpa, tá? Na hora deve ter sido um autor, enfim, uma pessoa que não atentou para isso, talvez não admita essa conceituação da teoria tripartite como um todo, mas coloquem aqui dolo e culpa e embaixo coloquem crimes omissivos e comissivos, tá bom? Porque são essas duas formas de estudo da conduta que nós temos. A voluntariedade, dolo e culpa, e os modos de execução, omissão ou comissão. Tá? Façam essa correção aí no momento do estudo. Então, nosso último elemento de estudo da conduta, nós temos aqui, então, os crimes comissivos e os crimes omissivos, e isso a gente já estudou, né? A gente falou que os crimes podem ser
Comissivos, quando eles são praticados através de uma ação, de um agir, de uma conduta positiva, matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, sequestrar alguém para obter vantagem indevida. Então, eu tenho verbos que pedem um agir. Mas há crimes que pedem, em verdade, um não agir. Pedem que o sujeito não faça nada. A criminalização está em um não fazer alguma coisa. Aí a gente tem, então, os crimes omissivos, que a gente também pode chamar de crimes omissivos próprios. Lembram? Só que além dos crimes omissivos próprios, a gente tem os crimes omissivos impróprios. A gente estudou a configuração dos crimes omissivos impróprios. Deixa eu só fazer isso aqui para eu não perder o raciocínio. Só um minuto. Vamos lá. Então, quando nós estudamos os crimes, sob essa perspectiva de crimes comissivos e omissivos, a gente viu que a gente tem crimes omissivos, que são aqueles que pedem um agir. Nós temos crimes omissivos, que são os omissivos próprios, porque o próprio tipo penal pede esse não agir, omissão de socorro, omissão de informação de doença, de diagnóstico de doença, de notificação compulsória. Então, o que é que configura o crime? É você não fazer aquilo que deveria. O tipo penal traz para você uma pena pela sua omissão. Mas a gente tem também o que nós chamamos de crimes omissivos impróprios, também chamados de comissivos por omissão. E aí eu não tenho um tipo penal específico para ele, como nós temos no comissivo 121 homicídio, como nós temos no omissivo próprio, o 135 omissão de socorro. Nos crimes omissivos impróprios, o que eu tenho, em verdade, é a aplicação da regra do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que fala sobre aquela figura do garante. Então, eu tenho aquele sujeito que tem a obrigação legal de agir para evitar que aquele resultado aconteça, e o não agir dele é que vai configurar, então, a prática do crime. Naquele exemplo que eu já dei a vocês, de duas pessoas brigando na rua, se lesionam, o policial a tudo assiste sem nada fazer. O crime de lesão corporal é um crime comissivo porque pede uma ação, né? Essas pessoas agrediram-se mutuamente. O policial não agiu, não praticou nenhuma lesão a ninguém, mas na situação, na condição de garante, ele tinha obrigação legal, decorrente do dever funcional dele, de evitar, de não permitir que aquele resultado acontecesse. Então, por um não agir, ele comete um crime que inicialmente era um crime comissivo. Daí, comissivo por omissão ou então omissivo impróprio. Tá, gente? A gente encerra aqui, então, o estudo da conduta e parte na próxima videoaula para o estudo do resultado. Continuamos com o fato típico, mas vamos iniciar com resultado. Lembrando aqui que quando vocês forem estudar, estudem conduta sob o aspecto da voluntariedade, dolo e culpa, e sob o aspecto dos modos de execução, crimes comissivos ou omissivos, omissivos próprios e impróprios. Tá bom? Então, bons estudos e a gente vai já para a videoaula 6 trabalhar os outros elementos do fato típico. Resultado, nexo e tipicidade. Até daqui a pouco. Bons estudos!